Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Magia Cigana, aqui da Escola Espiritualidade Livre. É uma honra te recepcionar, é uma honra para mim ser seu professor. Agradeço muito a confiança, espero de verdade poder agregar na sua caminhada espiritual. Espero poder ensinar para vocês não só um pouco daquilo que eu faço e pratico no meu dia a dia dentro da linha cigana, mas também conhecimentos que te ajudem na sua vida diária, na sua vida mágica. Eu vou tentar, assim, trazer tudo e mais um pouco do que eu sei aqui ao longo dos próximos dias, né, das próximas semanas e meses que juntos a gente vai estar aqui. Agradecer a você que está ao vivo comigo, lembrando que as aulas são às terças-feiras, sempre às 9h30 da noite. Porém, se você não pôde assistir essa aula ou as aulas ao vivo, não se preocupe, você sempre pode assistir a gravação. A gravação é de acesso vitalício, tá? Então, mesmo que você atrase em algum momento do curso, você sempre pode reassistir novamente. Se daqui 2, 3 anos você quiser rever o conteúdo da sua turma, é só entrar em contato comigo que eu envio para vocês, tá? Mas vamos tentar assistir as aulas ao vivo, vamos tentar fazer as dinâmicas de cada semana na semana mesmo, que aí a gente cria essa sinergia gostosa, né? Evita que a gente se perca ali ao longo do caminho, para que quando chegar daqui a algumas semanas, né, todo mundo esteja ali alinhado e junto para a gente finalizar. Mas hoje a gente não vai falar de fins, hoje a gente vai falar de começos. E aí, qual que é a dinâmica da nossa primeira aula? Na nossa aula de hoje, eu vou fazer um pouquinho, um resumo do que a gente viu na primeira palestra, agora já conceituando dentro do curso. Vamos falar sobre o altar cigano, eu vou ensinar vocês a montar o altar cigano. Vou falar sobre os instrumentos de trabalho dentro da magia cigana. Vou ensinar hoje um adoçamento dentro da linha cigana e vários segredos e mistérios. Então, hoje, todos esses tópicos a gente vai estar conversando aí no decorrer das próximas horas, beleza? Qualquer dúvida que você que está ao vivo tiver, pode tirar comigo durante a aula, e você que está assistindo essa gravação, né, você pode tirar lá no grupo ao longo da semana, se você desejar, tá bom? Então, bora lá, pessoal. O que, que é a magia cigana? Né? A magia cigana, primeiro vamos conceituar o que é magia, porque muitas vezes a gente fala, magia, 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 mas o que, que é a magia? Né? Como é que eu posso definir magia? Magia é a capacidade de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, usando para isso o nosso conhecimento. Isso é magia. Magia é quando você muda a realidade, né, dentro daquilo que você tem como vontade, vontade genuína, tá? E você usa para tanto o seu conhecimento. Então, por exemplo, toda vez que você, deixa eu pensar aqui, por exemplo, você tá, vou pensar positivo para que algo dê certo. É magia. Eu acho que eu estou um pouco carregado hoje, vou tomar um banho de ervas para equilibrar a minha energia. Isso é magia. Eu vou fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida para conseguir tal coisa. Isso é magia. Eu vou fazer um ritual com o meu Exu, com a minha pombagira. Isso é magia. Eu vou fazer um ritual aqui na linha de magia natural com os gnomos e fadas. Isso é magia. Tudo isso é magia. Muitas vezes a gente faz magia no nosso dia sem perceber. Quer ver uma grande magia que a gente faz? As nossas reclamações. Você reclamar, aquela pessoa que está sempre reclamando, ela está amaldiçoando a própria vida. É um feitiço. Só que é um feitiço reverso, né? É um feitiço que a pessoa está fazendo contra ela. Quando você exercita a gratidão diária, você está trabalhando a magia, você está criando a sua realidade. Cada palavra que a gente fala está linkada a algo mais profundo da nossa essência. É uma magia. Então, a magia faz parte do dia a dia, tá? Muitas vezes, por exemplo, Gilberto, mas essa coisa de pensar positivo, o católico também, às vezes, ele tem essa coisa de pensar positivo, e não é um bruxo por causa disso. Aí é que tá. O que difere um bruxo de um não bruxo é a consciência que este tem dos processos. Um bruxo, um mago, um espiritualista é alguém, é aquela pessoa que ele entende como o universo funciona e utiliza esse universo à sua vontade, a seu mérito, aquilo que ele busca. Mas sim, aquela tiazinha evangélica, ela faz muita coisa ali que é magia. O jejum que ela faz, por exemplo, quando ela começa lá a pisar no chão, lá nos corinhos de fogo, aquilo é magia. Ela só não tem consciência desse processo. Nós temos, ou devemos buscar esse conhecimento. Você faz uma magia para algo que você não quer? Você vai fazer uma magia para ficar pobre? Você vai fazer uma magia para afastar a pessoa que você gosta de você? Você vai fazer uma magia, por exemplo, para ficar doente? Não. Você sempre faz magia
para uma coisa que você deseja. Você sempre faz magia para algo que você procura. Isso aí é ok. Então, quando a gente fala magia, é a capacidade de alterar a nossa realidade de acordo com a nossa vontade, ou seja, eu mudo a realidade que eu tenho através da minha vontade. Só que vontade é diferente de desejo. Eu estou só conceituando, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai ter um pouco mais de prática, mas é importante ter isso muito bem desenhado na cabeça de vocês. Vontade é algo profundo. Desejo é algo efêmero, passageiro. A vontade, ela perdura. O desejo fica pelo caminho. A vontade, por exemplo, é a fome. O desejo é a seletividade alimentar. Sabe quando você está com fome? Você come qualquer coisa que tiver, porque fome é uma coisa necessária. E você não consegue, não vou comer, eu estou com fome. Se você não comer quando você está com fome, a fome só aumenta. Agora, muitas vezes, sabe quando você acorda de madrugada, vontade de comer um doce, vontade de comer um hambúrguer? Isso é desejo. Isso não é vontade. Se você não comer um hambúrguer, você vai morrer por causa disso. E aí é onde muitos bruxos se decepcionam com o caminho espiritual, se decepcionam com a magia, porque eles não sabem diferenciar a vontade deles com o desejo. E fazem magia no desejo. E aí faz uma coisa hoje, amanhã já não quer mais aquilo. Ou, por exemplo, não deseja, não tem a vontade necessária para fazer aquela magia. Porque você precisa colocar energia pessoal sua. Você precisa, ao fazer uma magia, entregar-se àquela magia, unir-se àquela magia. E só pode fazer isso se for algo linkado à sua vontade. Porque, eu vou fazer magia para ficar com fulano, com beltrano, com cicrano. Não vai ficar com ninguém. Eu desejo profundamente ter uma relação com aquela pessoa. Eu acho que a gente vai ser legal. Aí você já consegue trabalhar. É por isso que muitas vezes a gente sempre recomenda, na hora de fazer magia, que a gente, por mais que você tenha várias questões a serem trabalhadas na sua vida, resolva as coisas gradativamente. Então, às vezes, você está sem dinheiro, sem amor, está doente. O que você vai fazer? Você vai trabalhar cada uma dessas áreas separadamente. Eu vou fazer uma magia para o amor, para o dinheiro e para a saúde. Pode fazer? Pode. Agora, se você trabalhar a sua saúde, trabalhar a sua prosperidade, trabalhar a sua autoestima, trabalhar o amor, nessa ordem, você vai perceber que você vai ter efeitos mais concretos. Por quê? Porque você vai estar compromissado com aquela magia. Porque não é só sobre acender velas. Tem que ter vontade, tem que ser uma coisa profunda. Tem que estar conectado genuinamente àquilo ali. Antes de fazer uma magia, você tem que saber, eu quero fazer essa magia? Realmente eu preciso fazer essa magia? Porque às vezes, por exemplo, quer ver uma coisa que nenhum bruxo deve fazer? Você teve um peleio com o seu vizinho, você teve um peleio com a sua colega de trabalho, você teve um peleio com alguém. Você não vai chegar em casa e vai quebrar a vela e fazer magia de negativa para ela num atrito que você teve com ela. Você até pode fazer se você desejar, mas antes você vai dar tempo, você vai pensar, você vai se conectar com a sua espiritualidade, você vai tentar entender se você realmente é a vítima dessa história toda, se você não fomentou essa situação, se realmente é para isso tudo. E aí, depois de passar por todos esses crivos, se ainda tiver vontade de fazer, aí você vai e faz. Você não pode fazer magia com cabeça quente. Então tá, eu quero mudar uma situação na minha vida. Essa situação que eu quero mudar, ela está conectada à minha vontade profunda, e aí eu vou usar o conhecimento para trabalhar isso. Eu vou usar esse conhecimento que eu tenho, aí eu vou escolher se eu vou fazer um banho, se eu vou fazer um ritual, se eu vou fazer uma magia. E o conhecimento é isso, é saber selecionar entre as ferramentas que eu tenho. E aí, isso é o conceito de magia. Magia cigana é tudo isso, porém, os conhecimentos que a gente vai trabalhar é os conhecimentos da cultura e da egrégora cigana. Então, é a magia dentro da cultura cigana, trabalhando com espíritos ciganos, com a vertente cigana, com elementos comuns à magia cigana, sabe? Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência, tá bom? É muito importante que vocês tenham esse processo do que é magia. Magia, capacidade de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, usando para isso o nosso conhecimento. Magia, mudança, tá bom? E aí, a magia cigana, então, é a magia que a gente utiliza dentro da egrégora cigana, com os espíritos ciganos, com os saberes ciganos, com a Tome, filosofia. é o curso. É o chá que eu não tomei. Isso, não tomei. Importante. Deixa eu só abaixar aqui o áudio. É assim? Então, é muito importante Por causa do curso é assim. que vocês
tomem atento ao conceito de magia, tá bom? Antes de eu começar o nosso curso propriamente, eu vou fazer umas coisas aqui. Eu quero que vocês, sempre que forem trabalhar com a magia cigana, independente se vai ser um grande ritual ou um pequeno ritual, vocês façam. Primeiramente, magia cigana se faz com fogo. Então, você precisa ter o elemento ígneo no seu altar. Seja uma fogueira que você vai fazer a sua magia, seja um carvão em brasa ali, seja uma vela, tá? Então, eu começo acendendo essa vela, ofereço essa vela ao cigano Vladimir, meu mentor, meu guardião. Peço a vossa bênção para este trabalho, meu pai. Optcha, 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 salve Santa Sara Kali. Então, aqui eu vou acender uma velinha vermelha para o cigano Vladimir. Aí, se você tem um cigano de sua devoção, um cigano que você trabalha, a gente vai ter aula específica sobre os ciganos, né? Você pode acender. Se você ainda não tem um cigano específico, acenda para a egrégora cigana. Ou você pode acender e falar assim: eu acendo essa vela para o meu amigo cigano, ou para minha amiga cigana, ou para Santa Sara Kali. Mas o elemento fogo, ele é fundamental, tá? Então, antes de fazer qualquer prática, você vai trabalhar a energia do fogo. Para os ciganos, como a gente visualizou, o fogo representa a energia de Deus. O fogo, ele representa a força da criação. O fogo, ele transmuta, né? E a magia cigana está muito linkada a essa força. Depois que você acendeu a vela, né, do seu altar, você vai acender um incenso de sua preferência, tá? Os ciganos, eles gostam muito de incensos perfumados, aqueles incensos aromáticos, resinas, né, perfumes. Passa por todo o altar, passa por todo o elemento, passa por você, né, a fumaça. Por quê, Gilberto? Porque o incenso, ele vai servir para limpar a energia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é acender a vela e deixar um incenso queimando aqui no seu altar, tá? Isso é fundamental. Não existe magia cigana sem esses elementos. E é uma coisa que você vai fazer no início. Depois, se no ritual que você for fazer, utilizar outras velas, outros incensos, não tem problema. Mas para o altar, para ativar o altar, você vai fazer isso. É como se essa vela, esse incenso que você coloca aqui, ele está ativando a energia do seu altar. Acabou, Gilberto? Não, não. Uma coisa que a gente trabalha muito na magia cigana, aromas e perfumes, tá? Então, sempre tenha um aroma, um perfume. Não pode ser esse perfume de ambiente que a gente compra em lojas de conveniência. Pode ser um spray energético que você mesmo faça ou que você compre de alguém. Pode ser até um perfume, desses perfumes de marca que a gente utiliza. Um perfume bom, tá, gente? Pelo amor de Deus. O, o perfume, ele serve para limpar. Então, os ciganos, eles trabalham muito a magia dos aromas e a magia dos perfumes para limpar. Quando um cigano, por exemplo, pega uma imagem, uma das primeiras coisas que ele faz é borrifar o perfume na imagem, para purificar ela, tá? Então, você pode ter os seus perfumes ali. Você pode ser perfumes de marca, perfumes de aromas que você goste, pode ser um spray energético, pode ser um perfume de ambiente, tá? Então, você limpa o seu altar através do uso do perfume, tá? E depois que você faz o perfume, você pega o sino, fecha os olhos e intenciona que você está limpando o seu altar. Tudo isso é para você ativar a força do altar. E isso você vai fazer todas as vezes que você for trabalhar o seu altar cigano. Acendeu a vela, acendeu o incenso, passou o perfume, tocou o sino. Aí agora você estaria pronto para fazer o ritual que você for fazer. Mas hoje eu vou ensinar para vocês os elementos do altar, tá? O que é o altar, como monta o altar, quais são os elementos comuns aos altares ciganos, tá? Qual a função dos instrumentos de trabalho dentro da magia cigana, mas já fica aí válido como vocês vão ativar. Isso é só para vocês limparem e energizarem o altar. Aí você vai começar a abrir as portas espirituais para a egrégora cigana poder atuar em cima dos rituais que você vai fazer naquele altar. Beleza? Então vamos lá. Por onde a gente começa? O que é o altar? A palavra altar, né, vem do latim altare, que significa local mais elevado. Altar é algo que já está meio que no nosso inconsciente, né? É aquele local onde há uma conexão com o sagrado. Então, por exemplo, tem o altar da igreja, né, onde o padre celebra a missa.
tem o altar lá dos cultos evangélicos. Na Umbanda, né, nós temos lá o PEGI, que é o altar da religião. A gente vê nos filmes, né, os altares de devoção aos deuses. Quem é bruxo, quem já tem uma trajetória espiritual, já tem os seus altares particulares. O altar cigano vai ter essa mesma pegada. Por quê? O cigano, ele acredita que ele está linkado com a espiritualidade. O seu povo, né, as forças espirituais que estão ao seu lado, elas estão sempre com você. E o altar é um espaço destinado a essa conexão. O altar cigano, né, ele é um espaço destinado à nossa conexão com o nosso sagrado. E ele é uma coisa muito nossa, muito individual. Por isso que no nosso altar deve ter elementos que têm conexão, obviamente, com a magia que a gente pratica, né? E aí cada espiritualista tem a sua prática mágica. No nosso caso aqui, a prática que a gente está trabalhando é a magia cigana. Então, o nosso altar tem que ter elementos ciganos, mas ele pode ter a nossa cara, a nossa personalidade, e deve. Nunca tenha nada no altar que não tenha a ver com a sua personalidade, tá? E tudo aquilo que for algo importante para você tem uma representação no altar, tá bom? Então, o altar, ele representa no plano físico esse espaço de intersecção do plano físico com o plano espiritual. Eu preciso de um altar, Gilberto, para me conectar com o cigano Vladimir, com a cigana Sete Saias, com o meu cigano, com a minha cigana, com o Santa Sara Kali, ou com a espiritualidade cigana? Não. Você pode estar na fila do pão, fechar os seus olhos e se conectar com eles. Agora, o altar, ele serve para concentrar energia. O altar, ele serve para que você pare e se volte para a sua espiritualidade. O espiritualista tem que entender que a magia é um processo que acontece dentro e fora ao mesmo tempo. E se você faz magia só de um lado ou só de outro, você não vai conseguir fazer magia. Não adianta eu acender vela, acender incenso, tocar o sino, cantar, dançar, oferendar isso, oferendar aquilo, se eu estiver fazendo isso tudo aqui fora, mas pensando na máquina de lavar roupa. Não adianta eu fazer muita magia, ou fazer oferenda de frutas, fazer os rituais que a gente vai aprender, pensando na DR que eu tive com a minha namorada ontem. Como também não adianta só ficar imaginando as coisas, sem representá-las de modo sagrado do lado de fora. Então, é um processo. O altar, ele representa a sua espiritualidade. E o que acontece no altar, acontece na sua vida. Entende? Então, o altar, ele tanto é um espaço de conexão com o sagrado, como ele representa o nosso próprio sagrado. Enquanto eu estou aqui, por exemplo, fazendo uma magia, né, como a gente vai ver daqui a pouco, eu estou fazendo essa engrenagem interna girar. Então, isso é muito importante. O altar, então, ele é individual. Você deve evitar que outras pessoas, além de você, toquem no seu altar. Eu sei que, às vezes, é muito difícil quando a gente mora com muitas pessoas, mas quanto menos pessoas tocarem no seu altar ou as suas coisas, melhor. Se você mora sozinho, tenta colocar o altar num espaço mais reservado, mais seu, para suas práticas espirituais. Agora, se você é espiritualista e a sua esposa ou seu esposo também gostam dessa pegada espiritual, vocês podem ter um altar conjunto, mas ainda assim eu recomendo que vocês tenham seus espaços individuais. Ainda assim eu recomendo que vocês tenham o seu altar, os seus elementos, a sua energia. Gilberto, eu posso fazer altar no quarto? Não é o melhor local, tá? Eu, durante muito tempo, eu tive meu altar de magia no meu quarto, porque eu morava na casa dos meus pais, então eu não podia colocar em outro local. Consegui, foi muito importante para mim naquele momento, porque aquilo ali foi o que me deu diretriz para estar hoje aqui, tudo que eu aprendi, todos os rituais que eu fiz, foi a minha base, mas na primeira oportunidade que eu tive, né, quando eu saí de casa, de ter um espaço separado para fazer magia, eu fui lá e mudei meu altar, tirei meu altar do quarto. Então, assim, eu não gosto dessa regra, né? Não pode fazer altar no quarto. Não é o melhor local. Por quê, Gilberto? Olha, é um local, por exemplo, que a gente tem intimidade. Não que a energia sexual seja ruim, a energia sexual é maravilhosa, mas ela muitas vezes ela pode densificar o seu altar. Então, se você tem altares no quarto, você vai ter que limpar ele 2, 3 vezes mais do que se ele fosse em outro ambiente. Porque senão você pode inverter a polaridade energética dele. Além disso, por exemplo, a gente às vezes assiste séries e filmes no quarto. E aí você está lá assistindo um filme de terror.
Seu altar, ele é uma porta para o plano espiritual. Imagina, tá tendo uma invocação de uma força sombria no filme. No mesmo espaço que tem um altar sagrado, pode acontecer de aquilo ali trazer um pouco de negatividade para o ambiente. E outro ponto, muitas vezes, isso eu posso falar que aconteceu muito comigo nessa época. Eu ia fazer magia, e tanto que eu parei de fazer magia na hora de dormir e passei a fazer magia durante o dia. Às vezes, lá próximo da hora de dormir, eu deixava o meu altar ativado, né, com alguma magia. Naquela noite, eu custava dormir, tinha muitos sonhos, acordava muito cansado. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, né, a gente se conecta com o ambiente à nossa volta. Então, aquela magia que está sendo trabalhada, as portas espirituais, elas podem interferir no seu sono. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se você não puder colocar em outro ambiente, faça no quarto. É melhor que não fazer em lugar nenhum. Mas limpe mais vezes o seu altar. Tenta não colocar ele diretamente na reta da cama. Se puder colocar, por exemplo, uma cortininha separando o altar do resto do quarto, ajuda bastante. Agora, se você tem espaço, faz no quarto separado, faz na sala, faz na cozinha, faz no sótão, faz num outro espaço. Você vai perceber que é bem melhor. O único lugar que você não pode fazer altar, então, se no quarto não é recomendado, no banheiro, jamais monte um altar no banheiro. O banheiro é o local mais carregado de uma casa. Então, ali, a chance de você trazer energia negativa para a sua vida é muito grande. Então, no banheiro não se faz altar. No resto, você vai vendo ali as possibilidades, tá bom? Gilberto, eu não posso montar um altar direto. Por quê? A minha família não aceita, minha família não gosta, meu marido não gosta, minha casa é pequenininha, não consigo dispor de um espaço fixo ali para o meu altar. Independente da justificativa, se você não pode deixar o seu altar sempre erigido, o que você pode fazer? Você tem as coisas, né, para o seu altar, limpe tudo, coloque ali numa caixinha. Quando você for fazer as magias, você vem, faz ali a magia que você tem que fazer. Quando o ritual acabar, limpa tudo e guarda na caixinha de novo. A gente chama isso de altar flexível ou altar removível. Não tem problema nenhum, tá? Muitas pessoas têm que trabalhar dessa forma. E tá tudo bem. A espiritualidade está no nosso coração. O altar, ele é só as ferramentas que a gente vai utilizar para acessar aquilo que está dentro de nós. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter com relação a altares, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem algum questionamento? Vocês podem tirar, tá, gente, a qualquer momento. Pode abrir o áudio, pode ser via chat também, se vocês desejarem. O meu é no meu quarto, a Viviane fala. Então, meu anjo, igual eu te falei, não é que não pode, não é o melhor local, mas quando a gente mora com família ou quando não tem espaço, a gente coloca. Eu fiquei anos com o meu altar no meu quarto. E aí, o que, que eu fazia? Limpava ele quase todos os dias, ou a cada 2, 3 dias, para evitar acumular energia negativa. Tentava, né, criar uma barreira energética. Sabe uma coisa que é legal de fazer, que eu fazia muito naquela época? Eu fazia uma barreira de cristais no meu altar, bem na frente, assim, entre o altar e a cama. Eu coloquei um monte de cristais, para que os cristais barrassem a energia, para que aquilo não atrapalhasse o meu sono. Ou ainda, vocês podem visualizar uma parede energética, separando, né, o altar do resto do quarto. Isso também é muito bom para evitar que a energia vaze, vamos falar assim, para o quarto. Alguém perguntou no chat a respeito se pode ter imagens de santo. Pode, pode sim. Inclusive, eu até trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui para o altar, para que vocês possam entender isso. Mas eu vou falar isso na aula daqui a pouco, então aí eu respondo a sua pergunta, tá bom? Mas pode ser. Vamos lá então, pessoal. Então, vocês entenderam, né, os cuidados com relação ao altar, entenderam o que é magia, entenderam que magia cigana é o conceito de magia, né, aplicado à sabedoria e à filosofia cigana, trabalhando com entidades ciganas, trabalhando com a filosofia cigana, com elementos ciganos. E aí o altar é o espaço onde a gente vai fazer a nossa magia. A primeira coisa no altar de um cigano é a toalha, né, que vai cobrir a nossa mesa. Eu optei hoje por uma toalha vermelha. Por quê, Gilberto? Cigano gosta de cor. Cigano gosta de cor viva. Uma curiosidade muito interessante para vocês. Sabia que a cor branca para os ciganos representa um luto? A cor branca para o povo cigano representa luto. Então, os ciganos, de modo geral, eles trabalham muito a
cor. Laranja, amarelo, dourado, vermelho, verde, azul, azul claro, azul escuro, sabe? Os ciganos trabalham muito com cores vivas, especialmente cores quentes. Então, na hora de selecionar a cor da toalha, coloque cores vibrantes. E aí pode ser uma toalha monocromática, né, como é o caso aqui, como pode ser uma toalha toda colorida. Às vezes você pode utilizar toalhas assim com várias cores, ou com 7 cores, né, ou com desenhos, com bordados, florais. Só evitem a toalha preta ou a toalha branca, tá? Entre as duas, prefira a preta ao invés da branca. Branco para os ciganos remontam à ideia de luto, tá? Então, cores quentes e vibrantes, porque é uma grande celebração à vida. No meu caso, eu trabalho muito com duas cores na minha magia cigana. Eu trabalho muito com a cor vermelha e trabalho muito com a cor dourada, porque são as cores que o cigano Vladimir, que é o cigano que me acompanha, trabalha na sua magia. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha com a cigana esmeralda, ela trabalha muito com a cor verde. Eu tenho um cigano, um amigo, que trabalha com o cigano Hector, trabalha muito, o cigano Hector dele em particular, trabalha muito com azul escuro e dourado. Eu fiz um curso há uns anos atrás, numa cidade próxima, de reiki cigano. Inclusive, todos vocês vão ser iniciados ao longo do curso também. E eu lembro que lá, cada cigano, né, que trabalhava lá, vibrava numa cor. Eu vi cigano vibrando só na cor rosa, eu vi cigana vibrando na cor amarela e azul. Então, talvez, na sua prática espiritual, você vai acabando também descobrindo que a sua cigana, ou o seu cigano, ou a sua egrégora cigana tem preferência pela cor A ou B, tá? E aí você acaba meio que incorporando muito essa cor na prática. Mas não quer dizer, por exemplo, o fato do meu cigano trabalhar muito com vermelho e dourado, que eu não utilizo na minha prática mágica outras cores. Vocês vão perceber ao longo do curso que eu praticamente uso todas as cores. Na hora de fazer um ritual de magia cigana, a gente trabalha com todas as cores. Mas, né, a preferência é sempre essa. Então, a toalha pode ser uma toalha de cor quente ou vibrante, ou ainda uma toalha toda colorida. E é muito comum também, alguns praticantes, eles acabam mesclando a cor da toalha de acordo com o que eles buscam naquele momento ou naquele ritual. Por exemplo, vou fazer um ritual de prosperidade. Vamos utilizar uma toalha dourada. Eu vou fazer um ritual de amor, uma toalha rosa. Um ritual de cura, uma toalha verde. Um ritual de vitalidade, de energia, uma toalha laranja. Então, também você já pode utilizar a toalha como um elemento da magia. Ou, por exemplo, você tem várias cores, né, de toalhas, e eu recomendo que vocês tenham toalhas de várias cores. E aí você pensa o seguinte, né? Nesse momento da minha vida, o que que eu desejo? Eu estou precisando de dinheiro. Então, eu vou colocar uma cor no meu altar relacionada a dinheiro. Eu acho que estou precisando de evolução espiritual, trabalhar mais a minha espiritualidade. Então, eu vou lá pôr uma cor violeta. Eu acho que eu estou precisando de dinheiro, né? Mas muito dinheiro, um azul e dourado. E aí você vai trabalhando aí de acordo com o intencionamento, tá? A toalha, além da energia da cor, a toalha ela vai ajudar a criar um espaço mágico. A toalha ela vai criar um portal energético durante toda ela, que vai filtrar energias do ambiente, que vai sacralizar aquilo que está por cima dela. Imagina o seguinte, faz essa percepção aí. Você tem uma mesa sem toalha. Quando você vai receber uma visita, você não coloca, geralmente a gente não coloca toalha na mesa. Então, na hora de trabalhar com a egrégora cigana, a toalha também é uma forma de você trazer beleza para o ritual, dar uma importância para aquilo que está rolando ali. Então, a toalha ela também serve como um filtro de energia e, ao mesmo tempo, serve para ajudar no processo de sacralização. Porque todos esses objetos que estão aqui, gente, isso aqui é matéria. É feito de terra, é feito de resina, é feito de ferro, de metal. Tudo isso aqui, gente, é matéria. O que vai sacralizar aquilo ali é eu, enquanto espiritualista, eu, enquanto magista, olhar e transcender a matéria. Então, não adianta fazer magia ali e não dar importância para os elementos. Tem que ter uma significância, tá? E essa significância que vai dar sentido, beleza? Então, acho que isso aí é interessante. Então, a toalha, né, é o primeiro item que a gente trabalha muito na magia cigana. Uma coisa que, para mim, é indispensável na hora de fazer a prática da magia cigana, uma imagem de Santa Sara Kali.
A gente viu na palestra, né, que Santa Sara é a santa padroeira do povo cigano. Então, é uma imagem que eu recomendo muito que vocês tenham. A maioria dos altares ciganos que eu conheci ao longo da vida, e eu conheci muitos altares ciganos, especialmente dos meus alunos, sempre tem uma representação de Sara. Se vocês não têm agora, por exemplo, a possibilidade de comprar uma imagem de gesso ou resina, você pode ir na internet, pegar uma foto, né, digita lá Santa Sara na internet, pega uma foto e coloca no porta-retrato. Durante muito tempo, quando eu queria trabalhar com uma divindade e não tinha acesso, era o que eu fazia. Então, era uma coisa interessante da gente perceber. Além da questão, né, da imagem ali de Santa Sara, eu também gosto de colocar a representação de pelo menos um casal cigano. Tá? Por quê, Gilberto? Lembra que a gente falou na palestra que os ciganos eles tiveram uma diáspora lá na Índia, né, há mais de 5.000 anos atrás? Lá, pela cultura hindu, pela cultura indiana, para que a gente conecte com os deuses, a gente precisa de uma representação visível dele. Porque quando eu olho para a imagem, eu me conecto com o sagrado lá em cima. Né? O olho puxa. Então, para a cultura indiana, ter a representação do Deus, ter a imagem, seja na foto de uma gravura, seja uma estatueta, é muito importante. E eu levo isso para a prática de magia cigana. Ter uma representação de um cigano, de uma cigana, é muito importante, tá? Então, a representação de um cigano ou de uma cigana. Se você já conhece o seu cigano, já conhece a sua cigana, pode ser uma imagem já comprada ali, relacionada com eles. Se você ainda não conhece quem é o seu cigano, quem é a sua cigana, não tem problema. Tem muitas imagens que são essas imagens mais genéricas, né? Que ali que representam o cigano, a cigana, que pode representar qualquer cigano, qualquer cigana. Você pode comprar uma imagem, né, um casal de cigano e cigana, né? Ali e colocar essa imagem ou colocar essa representação no seu altar ali de magia. E com o tempo, quando você descobrir o nome do seu cigano, da sua cigana, você vai e ritualiza, passa a representar o seu cigano, a sua cigana, por aquela imagem. Mas é importante, né, dentro da prática da magia cigana, o uso da imagem, né, da estatueta. E aí eu coloquei aqui, o padrão é Santa Sara, um cigano e uma cigana. Mas se você tiver outras imagens ciganas, você pode utilizar. Por exemplo, eu trouxe aqui a imagem do cigano Alessandro, né, que é um cigano que faz parte da nossa família espiritual. Eu trouxe uma imagem do cigano Vladimir, né, que inclusive é o meu mentor. Essa imagem, aí só para representar as duas que eu já mostrei. Essa aqui é a dona Sete Saias, né, cigana, e esse daqui é o cigano Pablo. E eu trouxe também, eu vou falar daqui a pouco sobre ela, essa aqui é Pombagira Cigana. Essa é uma imagem que representa a Pombagira Cigana. Então, você pode colocar outras imagens, não precisa ficar limitada somente a 2 imagens ciganas, não. Você pode também colocar outras que você tem aí. Mas, se você está começando agora, ainda não tem contato com a egrégora cigana, né, com as tiçaras ciganas, você pode utilizar aí um genérico cigano e cigana para representar. A estatueta, ela vai servir de conexão. Então, eu olho para a imagem e me conecto com o sagrado lá de cima. Além disso, né, de você se conectar, a imagem ela serve de ancoramento daquela força espiritual. A imagem ela serve para que aquela entidade utilize aquela imagem como um portal de acesso ao seu altar, a você, que ela receba as oferendas que foram feitas na frente da imagem. Inclusive, vou ensinar um macete maravilhoso para vocês. Um segredo de magia cigana incrível, que é o seguinte: você compra uma imagem e compra 2 anéis. Anel mesmo, tá? Anel, se for um anel de cobre, prata, ouro, melhor, mas tendo as suas possibilidades. Compra 2 anéis. E quando você for consagrar a imagem, você pode fazer. Você raspa o fundo da imagem, coloca um anel lá dentro, fecha, né? Geralmente a gente usa camurça para fechar, fecha um dos anéis ali, consagra a imagem, carrega o outro anel com você. Isso é um segredo de magia cigana que poucas pessoas conhecem, tá? Agora vocês aqui, meus alunos, vão conhecer. E aí, através desse anel, você acessa a imagem onde você estiver. Você cria uma conexão pessoal sua com o cigano ou com a cigana. Você vai raspar a imagem e vai colocar lá dentro um anel. E aí o outro você carrega com você.
E é ótimo, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, quando você está na rua, por exemplo, você vai pegando o anel, vai mexendo no anel, vai se conectando com a entidade em particular, tá? Isso é um fundamento muito interessante. A Lumara pergunta se tem que ser o mesmo modelo de anel. É preferível que seja parecido, mas se você não puder fazer, o que é importante? Faz o ritual, amarra uma fita nos dois para conectar a energia deles, né? E depois você deixa um dentro da imagem e outro em você, tá? Lembrando de depois, quando acabar, fazer um acabamento bonitinho, tá? De não deixa o buraco feio lá, não. Compra uma camurça, passa uma cola, né? E fecha. Isso é poderoso. Algumas pessoas, né? Isso é uma coisa também legal, dentro das tiçaras ciganas, um outro fundamento que a gente faz também, sabe os otás da religião de Umbanda, que são as pedras, né? Dos orixás, o fundamento dos orixás, por exemplo. Eu vou fazer o otá, né? O okutá de Oxum. Vou lá e pego uma pedra da cachoeira. Dentro da magia cigana, geralmente a gente faz a mesma coisa, só que a gente usa uma peça de cobre. Por exemplo, é muito comum, na hora de fazer uma firmeza de Santa Sara Kali, colocar uma peça de cobre dentro da imagem, tá? E aí você consagra, como se fosse o otá, né? Mas a gente utiliza geralmente uma peça de cobre. Isso é quando a pessoa quer fazer um assentamento cigano, quer ter uma conexão mais forte com a egrégora, tá? Então, vimos até agora a toalha, vimos as imagens ciganas, né? A imagem de Santa Sara. E aí, aproveitando que eu estou falando de imagens, você pode, né? Aí já respondendo uma pergunta de uma outra aluna que fez mais cedo, ter os ciganos. Lembra que a gente conversou na palestra que os ciganos, de modo geral, eles têm uma característica de absorver a religiosidade e a espiritualidade de onde eles estão? Então, como hoje em dia, né, nós temos o cristianismo, ele é muito forte, então o que acontece? A gente tem muitos símbolos. É muito comum, por exemplo, os ciganos louvarem Nossa Senhora Aparecida. Aqui no Brasil, muitos ciganos cultuam Nossa Senhora Aparecida, a Virgem de Guadalupe, né? Então é muito comum representação. E um cigano pode ter um santo de devoção, como São Jorge, São Sebastião, tá? Então, assim, até, por exemplo, um cigano da Umbanda pode ter cultuar os orixás, tá? Mas eu não quis misturar muito para a gente não fugir, mas deixar claro para vocês que vocês podem colocar no altar cigano de vocês outros elementos, tá? Nossa Senhora Aparecida é muito comum. Eu já vi muito altar cigano, inclusive de ciganos de etnia, não só os ciganos de religião, utilizarem a imagem de Nossa Senhora nos altares, tá? Então, pode colocar sem problema algum. Eu falei com vocês também na palestra sobre a questão de Ganesha, né? Lembra que a gente falou que alguns ciganos, especialmente os ciganos norte-americanos, eles cultuam muito Ganesha. Ganesha é essa divindade aqui, olha, da cultura hindu, é o deus mais cultuado da Índia, né? Ele é o removedor de obstáculos. Ganesha, ele é a energia, né? É muito próxima à ideia, por exemplo, que a gente tem de Exu. Ele trabalha, remove obstáculos, traz prosperidade, né? Então é muito comum que alguns ciganos também tenham imagens de Ganesha no altar. É regra, Gilberto? Não. Mas se você quiser colocar, se fizer sentido para você, você pode trabalhar. Ganesha é uma energia maravilhosa. E eu vou dar de presente para vocês que estão fazendo o curso, um mini curso de magia de Ganesha, tá? É o primeiro bônus que eu vou dar para vocês. A gente vai ter vários bônus, a gente vai ter várias surpresas ao longo do curso. E eu vou colocar para vocês um material, é um workshop. São 10 aulas da professora Carol, tem a apostila, tudo bonitinho, dá direito a certificado também para vocês, para que vocês possam, se tiver interesse, conhecer um pouquinho mais também da magia de Ganesha e incorporar essa energia no seu dia a dia, tá bom? Então, isso são as estatuetas. Além das estatuetas, outros elementos são muito comuns, tá? Por exemplo, um elemento muito utilizado na magia cigana, que é a adaga, tá? A adaga cigana, né? Existem também esses ponteiros que a gente compra em lojas de religião, né? Muito associados à magia cigana, muito associados à cultura cigana de modo geral. Isso daqui é lindo, né? De dourado ainda, maravilhoso. Mas a magia cigana, diferente da magia natural, ela exige corte.
a adaga, ela precisa realmente cortar. Essa aqui é a que eu uso, tá? A adaga cigana, ela tem que ter corte, tá? E normalmente a gente coloca para fora. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma leitura de cartas ciganas aqui, então eu estou do lado de cá e vocês estão do lado de lá. Você é meu cliente, por exemplo. Na hora de fazer a leitura, é isso aqui, ó. O corte fica para o seu lado. Porque se tiver alguma negatividade com você, ela não chega em mim, ela é cortada na adaga cigana. Além disso, os ciganos, de modo geral, eles têm uma característica muito interessante, né? Eles têm uma característica muito importante, que é o seguinte: você pode. Ah, Gilberto, mas eu não jogo cartas, eu vou ter só o meu altar. Então você deixa lá a adaga quietinha no seu altar. Por quê? Porque ela serve de proteção. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que o nosso altar ele está sempre vibrando energia, está sempre pulsando energia. Ele é um negócio vivo, tá? O nosso altar ele é um negócio vivo mesmo, assim, uma coisa maravilhosa. Então, às vezes, você está lá na escola, você está lá no trabalho, você está lá na rua, você está lá no bailão, uma energia estranha está indo na sua energia, o seu altar está te protegendo. E essa é uma das vantagens de deixar um altar sempre elegível. Eu lembro que algumas vezes que eu sofri ataques espirituais, quando eu chegava em casa, tinha alguma coisa quebrada em cima do meu altar. E era muito doido. E se alguém mexesse no meu altar, aonde eu estava, eu sentia. Tamanha é a nossa conexão com o nosso altar. Então, a adaga cigana ela serve para cortar energias negativas. Só dela estar ali, ela corta. E, obviamente, você também pode utilizar ela para cortes físicos. Diferente do atame da magia natural, que você só pode utilizar para traçar círculo, canalizar energia, nada disso. A adaga cigana pode ser para cortar fita, entalhar vela, rituais, né, de corte, de quebra, proteção. Por exemplo, o Vladimir, que trabalha comigo, ele sempre desce com uma adaga. Ele utiliza para cortar energias negativas, né? Muitas vezes ele utiliza para como canalizar energia para o fundamento, ou para um ponto riscado, ou para alguma coisa que ele vai fazer. Então, a adaga é um elemento muito legal, todo mundo também deve ter no seu altar. Se a adaga é um instrumento muito masculino, mas as mulheres também utilizam, obviamente, existe um instrumento da magia cigana muito feminino, que é o leque. O leque ele é muito utilizado pelas ciganas, tá? E eu vou ensinar uma coisa muito legal para vocês sobre o leque. Através do leque, o cigano ele consegue direcionar as energias. Por exemplo, eu posso pegar o incenso e direcionar a energia do incenso através do leque. Esse é o primeiro, mais fácil de todos. Agora, olha que interessante que eu vou ensinar para vocês agora. Eu vou me limpar. O fogo está aqui, né? Pega o leque e vai varrendo a energia negativa de você para o fogo. Se fosse uma fogueira, melhor ainda. Você em pé, dançando na fogueira, passando toda a energia negativa para o fogo. Oxa! E aí, o que você vai fazendo? Vai visualizando a energia ruim, vai visualizando a energia negativa sendo jogada no fogo pelo leque. Agora, o contrário também pode ser feito. Fiz uma magia de prosperidade. Né? A gente vai ter aulas só de magia de prosperidade no curso. Então, tá aqui, tem uma magia grande de prosperidade aqui. Além de fazer a oferenda, eu pego o leque e puxo a energia para o meu campo energético. Usando o mesmo leque, agora, ao invés de banir energias, eu atraio energias para mim. Eu jogo essa energia para o meu campo. Tudo através da visualização e do uso do leque. O leque ele também pode ser utilizado para cortar energias negativas. As entidades ciganas, gente, elas sabem disso. Então, muitas vezes, elas fazem isso. Então, por exemplo, está vindo uma energia negativa, esse gesto intencional, ele corta energia negativa. Ele afasta alguma energia. Por exemplo, você está com a mente muito perturbada, põe a cabeça perto da chama, perto do fogo, e visualize todos os pensamentos sendo jogados. Isso aqui é um elemento também da magia cigana, né? O leque, muito utilizado pelos espíritos ciganos, mas todo mundo pode ter um leque no seu altar, independente do gênero, e utilizar dentro da magia cigana. Esse é um dos elementos que eu mais gosto de trabalhar, justamente os espíritos ciganos masculinos não trabalham, tá? Então, por exemplo,
Você não vai ver um Vladimir, um Pablo, um Paolo, um Manolo, um cigano, né, utilizando o leque. Mas os encarnados, né, que têm esse conhecimento, podem utilizar. Agora, os espíritos ciganos utilizam bastante, tá? As ciganas, né, utilizam bastante, e agora vocês aprenderam o fundamento. E pode compor também a energia do seu altar, pode usar como um elemento de decoração, mas é um instrumento mágico, tá? Além disso, o leque, ele representa, né, a pluralidade da vida. Ele começa pequeno e trabalha a expansão. Começa tudo aqui juntinho, unido, e cada um vai para um lado. Então, ele tem muito essa energia da expansão, né, que está muito linkada à energia cigana. Um outro elemento que os ciganos utilizam bastante, que eu recomendo que vocês tenham aí para a prática mágica, é o sino. O sino, ele serve para purificar o ambiente, o sino, ele serve para invocar uma entidade. Então, eu quero fazer uma oferenda para o cigano Vladimir, para a cigana Sarita, para a cigana Esmeralda, para a Rubi, para Sete Saias, né? Fiz ali a oferenda, quando eu termino de fazer a oferenda, eu toco o sino, né? Imagina o seguinte, você lembra quando você quer chamar a atenção de alguém, que você toca um sino? Ou aqueles sininhos na porta, para chamar a atenção da pessoa que chegou alguém? Os sinos, eles podem ser utilizados para chamar a atenção de certas energias, né, de certas entidades. O sino, ele pode ser utilizado para demarcar momentos e abrir ou fechar portais. Por exemplo, o meu pai de santo não é uma prática que eu incorporei, tá? Mas eu sei que ele faz, até hoje ele faz, e é uma coisa que tem fundamento, eu entendo o fundamento dele, que é o seguinte, ele sempre quando ele vai jogar cartas, ele tem um sino, ele joga só baralho cigano, né? Mais o baralho cigano. O que ele faz? Antes dele começar o jogo, ele limpa a mesa dele com um sino, e quando termina, né, para dispersar as energias do jogo, então, você que trabalha, né, com leituras oraculares, você pode utilizar o sino dessa mesma forma, para abrir portais energéticos, né, e limpar o espaço para que você possa trabalhar, demarcar o momento de início do jogo e, ao final do jogo, para dispersar as energias e limpar o ambiente, você pode utilizar o sino. E aí, gente, sempre antes de fazer uma prática mágica, você também pode seguir o mesmo procedimento. Lembra que no início da aula, né, quando eu fui ativar o meu altar, eu fiz isso? Ao final de um ritual, você pode fazer a mesma coisa, para dispersar, para desaglutinar as energias aleatórias ali no ambiente. O sino, ele é poderosíssimo para isso. E aí, isso dentro da prática mágica, mas, por exemplo, teve uma DR em casa, limpa com o sino. Teve um processo, sentiu que a energia da casa não está boa, vai tocando o sino em todos os ambientes da casa, pedindo, né, para o povo cigano purificar a energia, trazer vitalidade, trazer alegria, trazer coisas boas. Isso é fantástico, beleza? E esse é o mesmo fundamento das castanholas que são utilizadas por algumas ciganas, especialmente as ciganas, né, que têm origem espanhola. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula o que é uma castanhola, né? A castanhola é aquele instrumento musical que vai batendo, né, na mão assim e faz um barulho. O fundamento é o mesmo, faz parte das danças típicas, mas as ciganas espirituais e as ciganas, as pessoas que trabalham com a magia cigana, né, especialmente as mulheres, podem utilizar a castanhola com esse mesmo princípio, através do som, da vibração, purificar o ambiente. E também pode ser utilizado para pegar energia, para dispersar energia. É muito poderoso, né, gente? Meu Deus. Então, o sino é um instrumento que a gente usa bastante. Uma coisa muito interessante, os ciganos adoram também coisas antigas. Tá? Então, assim, se você tiver alguma coisa antiga, ciganos, eles gostam muito de história, né? Ciganos gostam muito, eles acreditam que as coisas têm um poder energético. Tanto que os espíritos ciganos, muitas vezes, eles pedem coisas, assim, que tenham a ver com aquilo. Então, por exemplo, não é o valor real das coisas. Às vezes, um cigano pode trocar uma coisa valiosa economicamente por uma coisa valiosa espiritualmente falando. Então, eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Os espíritos ciganos, então, assim, você vai fazer um trabalho para eles, e a pessoa vira e fala assim, um exemplo, ela tem um ex, e ela pede o cigano ou a cigana para arrancar de dentro dela aquele sentimento. E a cigana vira e fala assim, você tem alguma coisa dele? Aí ela tá assim, eu tenho no meu anel de noivado. A cigana tá assim, você dá para mim? E através daquele anel,
a cigana consegue quebrar aquilo ali, mas ela guarda aquele anel porque aquele anel tem muito poder, representa a energia daquela relação. Isso é uma coisa, os ciganos eles trabalham muito dessa forma, os ciganos espirituais, eu já vi muito isso acontecer. Mas também você pode ter no seu altar de magia cigana uma moeda antiga, uma coisa curiosa. Por exemplo, trouxe aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é uma moeda que eu trouxe lá do Museu Imperial de Petrópolis. É uma coisa que traz a energia da prosperidade e é uma coisa que eu coloco no meu altar. Eu peguei aqui uma chave antiga também, essas chaves antigas também vocês podem colocar. Então, assim, eu tenho um relógio de bolso. Eu tenho alguma coisa, pode colocar. Claro que o seu altar não vai virar, gente, um museu, né? Não vai virar cheio de coisas velhas. Mas alguma coisa pontual antiga, inclusive moedas antigas, é algo muito interessante para trabalhar a magia cigana, tá? Tem rituais que a gente vai aprender, inclusive, que eles pedem moedas antigas para fazer o ritual. Por falar em moedas, todas as que vocês puderem ter no altar de vocês, tenham. Especialmente aquelas moedas mais coloridas. Sabe aquela moeda que você pega, assim, ela tá até brilhando? Guarda e deixa pro povo cigano. Guarda e deixa para eles. Faz ali, coloca num potinho, que eles vão amar a sua prática espiritual. Coloca num potinho, que eles vão adorar. Então, assim, eu, por exemplo, hoje em dia eu uso muito pouco dinheiro vivo. Porque eu não. Hoje em dia eu trabalho muito com cartão, com Pix, então eu trabalho muito pouco com dinheiro vivo. Mas às vezes acontece, né? Sempre que eu vou na rua e aparece uma moedinha no meu bolso de troco que eu recebo, eu já chego aqui e ponho direto no altar deles, sabe? Para trazer mais. Sempre que eu viajo para fora do país, eu sempre trago moedinhas comigo e coloco no altar deles também. Isso serve para trazer prosperidade. Tá? Então, assim, moedas antigas, moedas atuais, moedas de outros países, moedas brilhantes, moedas que você encontrou na rua, tudo isso você pode colocar no seu altar. E além, né, de trabalhar essa energia de prosperidade, então só de você colocar aquelas moedinhas ali, você já vai estar trazendo dinheiro para a tua vida. Lei da atração, semelhante atrai semelhante. Se o altar que representa você tem moedas, você vai ter moedas, vai ter dinheiro, vai ter energia da prosperidade. E os ciganos, eles gostam mais de moedas do que de notas. E aí eu vou ensinar mais um fundamento de magia cigana para vocês. Sabia que os ciganos, eles preferem uma moeda na hora de fazer a magia do que uma nota? Por quê? Espiritualmente falando, vamos pensar o seguinte: você tem uma nota de 10 reais, tá? Ela vale quanto? Ela vale 10 reais. Você tem uma moeda de 10 centavos. Ela vale quanto? 10 centavos. Mas vamos lá. Eu peguei essa moeda de 10 centavos e comprei alguma coisa, passei ela para você. Então, eu sou um ser divino, carrego a minha força espiritual. E eu valorizei essa moeda em 10 centavos. Você é outro ser divino. Você valorizou essa moeda em quanto? 10 centavos. E aí, essa moeda, na matéria, ela vale 20, ela vale 10 centavos. Mas no plano espiritual, ela já soma uma energia equivalente a 20. Quantas mãos já não passaram essa moeda e já não valorizaram essa moeda? Então, no astral, essa moeda pode estar valendo milhões de reais agora. Milhões eu acho que é exagero, mas ela pode estar valendo milhares de reais. E aí, quando eu vou lá e faço um banho cigano, quando eu vou lá e faço um banho com 8 moedas de 10 centavos ou de R$ 1, a energia que vem para a minha aura não é a de R$ 1, ou de 8 reais, ou de 80 centavos. A energia que vem para mim é de todo aquele valor energético, porque a gente está trabalhando com o quê? Com a contraparte espiritual. E é por isso que depois que eu faço um banho ou uma magia com moedas na linha cigana, eu ponho ela em circulação. Porque aí, a partir do momento que eu canalizei a energia dela, ela volta a ter a energia que eu atribuo, que é 10 centavos. Então, eu preciso pôr ela em circulação. A maioria dos rituais ciganos vai pedir que, em algum momento, você passe essas moedas adiante. Por quê? Porque a energia de prosperidade delas você já sugou. Ela precisa se recarregar agora, seguindo adiante. E também porque na magia cigana, movimento e fluxo é uma regra. Na magia cigana, nada é parado, nada é estático, tudo está sempre movimentando. Então não faz sentido uma magia de prosperidade que vai ficar parado 10 anos no meu altar. Até essas moedas, em algum momento que eu preciso, eu vou lá, mexo com elas, pago o que eu tenho que trazer e continuo trazendo mais moedas. Senão a minha prosperidade estagna também. Então, moedas, gente, moedas antigas, moedas atuais, moedas coloridas, moedas comemorativas, moedas especiais.
Tudo isso você pode utilizar nos seus rituais ciganos. Pode estar no seu altar, como eu mostrei para vocês, e digo mais, a gente usa moedas em todo tipo de ritual cigano, até, por exemplo, em amor, que é uma coisa que você não vê em outras linhas. Mas muitas magias de amor levam moedas junto, porque a moeda tem valor, tem significado. Isso é bacana, isso é legal pra caramba. Então, moedas, tá? E ao longo do curso, né, quando a gente chegar na parte prática, de ensinar rituais e tudo mais, a gente vai utilizar muita moeda, tá? Então, moedinhas agora já tem dono na sua vida, povo cigano. Dando seguimento, então, gente, a coisas que vocês devem ter no altar de vocês. A magia cigana, ela é uma magia que se conecta muito bem com a magia natural. Por isso que muitos bruxos também praticam a magia cigana. E os 4 elementos são muito importantes, né? Então, a taça com água é legal de você ter, a vela, né, que a gente viu que é fundamental, o incenso e cristais. Até coloquei aqui uma caixinha com vários cristais aqui para a gente representar. Não é pesado. Todos os cristais de todas as cores que vocês conseguirem, vocês podem colocar ali no altar cigano, tá? Isso aqui é a espada de São Miguel Arcanjo, né? Nós temos aqui a amazonita, nós temos aqui uma turmalina, nós temos aqui um âmbar, nós temos aqui uma calcita laranja, uma serenita, rodocrosita, todas as cores, tá? Quanto mais variado, nós temos aqui uma rosa do deserto, nós temos aqui uma rodocrosita, pedra da lua, hematita, sodalita, esmeralda. Então, assim, são várias pedras aí diferentes que a gente tem, e aí você pode colocar lá, tá? As pedras, elas vão, os cristais, cada cristal tem uma vibração, tem uma função. Eu vou colocar para vocês, lá no meu canal do YouTube, tem um curso, né, de cristais. E aí, se vocês quiserem, né, depois de terminarem de assistir o workshop de Ganesha, podem assistir também o curso de cristais, que vai agregar muito na sua prática mágica, independente, né, do seu momento. Eu vou colocar junto para vocês lá no grupo, tá? Mas tem lá no meu canal também. Então, os cristais estão aqui, né, bem posicionados para vocês. Os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, fazem parte também da magia cigana, tá? Então, vocês podem colocar ali. Não tem a necessidade, no caso do altar cigano, de seguir o padrão dos 4 elementos, só se você quiser. Como assim, Gilberto? Na magia natural, cada elemento tem um ponto cardeal específico. Então, por exemplo, o leste é o ar, o sul o fogo, o oeste a água, a terra o norte. Então, na hora de posicionar os elementos, o bruxo normalmente coloca os elementos associados ao ponto cardeal. Na magia cigana, não. Na magia cigana, só tendo ali os 4 elementos no altar, nem importa tanto a disposição. Já está ok. Beleza? Outras coisas que a gente coloca muito na magia cigana são oráculos, tá? Por exemplo, o baralho cigano, dados, moedas, né? Essa moeda aqui é até legal, é uma moeda oracular, tá vendo? Yes e no. Aí você faz a leitura com ela, sim ou não, através da leitura de moedas. Os ciganos, eles trabalham muito também com oráculos, tá? E aí, cada cigano trabalha com o seu oráculo específico. Então, tem cigano que trabalha com dado, tem cigano que trabalha com cartas, tem cigano que trabalha com moedas, tem cigano que trabalha a leitura da chama, tem cigano que trabalha a leitura da borra de café, da borra de chá, a leitura da cera da vela, da fumaça do incenso, só a vidência espiritual. Então, cada cigano tem a sua técnica oracular. Mas é muito comum dentro da magia cigana, né, os oráculos, especialmente cartomancia, quiromancia, né, e leitura da borra de chá. São os 3 assim principais. Leitura de cartas, a leitura das mãos, né, que é o que eles chamam de buenaditia, que é a leitura da sorte das mãos, e também a leitura da borra de café. Tá? Eu conheço ciganas, especialmente as ciganas do Oriente, fazem muito leitura na borra de café. Então, você pode colocar os seus oráculos também no seu altar cigano. Eu coloco um oráculo só no meu altar, mas eu não uso esse baralho para leitura de outras pessoas, eu uso para leituras pessoais. Eu uso como uma conexão pessoal minha com o cigano.
Então, eu tenho os meus baralhos de consulta e eu tenho o meu baralho que fica no meu altar cigano. E eu faço isso por quê, Gilberto? Para que eu tenha um baralho só para eles. É como se fosse uma ligação direta que eu tenho com eles. E aí eu uso para mim, tá? Esses oráculos que eu coloco no meu altar cigano, normalmente não são para leituras de terceiro. São para leituras minhas, pessoais, indagações, né? Quando fale aqui a audição espiritual, aí eu faço a leitura do oráculo. Beleza? Mas vocês podem colocar o oráculo de trabalho de vocês para carregar, né, para se carregar energeticamente no seu baralho, no seu espaço, sem problema algum, tá? Muitos, inclusive, oraculistas, tarólogos, deixam, né, o seu baralho no seu altar cigano ou fazem um altar cigano mesa oracular. Tá tudo bem também. Se você tiver uma mesa grande e quiser fazer as leituras no mesmo altar que você faz as magias, também não tem problema nenhum nesses casos, tá bom, gente? Isso é muito importante. Dando seguimento, então, a outros elementos que a gente pode encontrar num altar cigano. A cobra, né, a serpente, é um símbolo muito comum da tradição cigana, tá? A gente vai aprender até algumas magias envolvendo casca de cobra, tá? Então, a cobra é um elemento muito comum na magia cigana. Ela serve para afastar o mal, afastar magias negativas, afastar trabalhos, né, pesados na vida de uma pessoa. Então, acho que isso é uma coisa bem legal também de vocês terem. Lembrando, gente, que vocês não precisam ter tudo ao mesmo tempo. Tá? Vocês não precisam necessariamente. Ah, Gilberto, vai ficar muito caro, eu tenho que comprar isso tudo agora? Não. Pega o que você tem, monta o altar. E com o tempo, né, o universo vai garantir que você acesse tudo aquilo que você deseja. Hoje em dia eu tenho muita coisa, eu tenho muito mais coisa do que eu preciso, mas eu não sempre foi assim. O universo foi trazendo as coisas gradativamente. E eu acho que dá até mais graça. Assim. Acho que tudo que vem muito fácil para a gente não valoriza. Senão você não se conecta com os elementos. Outro elemento muito comum à magia cigana, eu aprendi isso aqui, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi de magia, aprendi com a minha mãe. Ferradura, especialmente uma ferradura de 7 crios. A minha está decorada e vocês também vão aprender, tá? Vai ter uma aula onde eu vou ensinar vocês a decorar uma ferradura, tá? É um ritual que a gente faz dentro da magia cigana. Então, a ferradura é um elemento que vocês podem utilizar também, tá bom? Na magia de vocês. Vai ter uma aula específica onde eu vou decorar a ferradura e ensinar os usos dela dentro da magia. Uma coisa que os meus ciganos me mostraram já há muito tempo, então eu acabo trazendo aqui para a escola, mas é uma coisa minha, mas é uma coisa que para mim faz muito sentido. Os ciganos, eles carregavam as coisas deles em baú, né? Lembra que os ciganos, eles estavam sempre andando, eles estavam sempre transicionando ali de um lugar para o outro. Então, geralmente, as roupas, as moedas, as coisas de valores eram transportadas em baús. E é uma coisa que os meus ciganos trabalham muito. Esses baúzinhos que a gente compra, tá vendo? Eu geralmente, no meu altar, eu tenho esses dois aqui. Ó. Esse aqui pequenininho e esse daqui maiorzinho. Esses baús são ótimos para colocar anéis, cristais, joias, né? Presentes que os ciganos, que você dá para os seus ciganos ou que outras pessoas dão para eles, tá? É uma coisa muito interessante o uso desses anéis. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui que eu não destaquei. Perfumes, né, gente? A gente já mostrou, já explicou isso hoje para vocês. Alguns bruxos utilizam o caldeirão, né, no altar, mesmo no altar cigano. Mas se você quiser fazer uma coisa um pouquinho mais específica, os ciganos geralmente usam isso daqui, ó, no lugar do caldeirão. Tacho de cobre. Cumpre o mesmo papel do caldeirão na magia natural, mas o cigano geralmente ele usa tacho de cobre. Tá? O cobre ele conduz muito bem a energia, então é esse tacho, né, que eles usavam para cozinhar, que inclusive está muito linkado a eles. Lembra que a gente conversou na palestra que os ciganos eles viajavam meio que o mundo, viajavam demais, viajavam bastante? Então, nos locais que eles chegavam, eles trabalhavam geralmente como vendedores, como artesãos e tudo mais. Então, os ciganos eles costumavam vender, até hoje é muito comum ciganos venderem coisas para trabalho, né? Inclusive tacho de cobre, e acabou sendo associado à magia cigana, tá? Mas também pode usar um caldeirão, não tem problema. Mas o ideal dentro da magia cigana é o tacho de cobre. Esse pequenininho aqui, ou pode ser maior também. Eu já vou abrir as perguntas do chat, tá, gente? Eu sei que muita gente foi deixando perguntas ali, só para me finalizar isso daqui. Uma outra coisa, gente, muito comum na magia cigana
a oferenda de bebidas ao nosso povo cigano. Oxa! E aqui, o meu cigano Vladimir, ele gosta de quê? De um bom vinho. Então, a gente pode ter uma taça só para oferendar a bebida dos nossos ciganos, da nossa cigana, do nosso cigano. E aqui, o vinho, né, oferendado aqui ao meu nobre Vladimir. E aí, esse vinho fica ali, a gente faz a oferenda. Todo ritual que a gente faz, é um ritual de prosperidade, de amor. Você vai oferendar o povo cigano que está com você. Vai ter rituais que eu vou ensinar vocês, que vocês vão ver que a gente vai oferendar mais de uma bebida. Mas, no geral, para pequenos rituais, uma bebida só já é o suficiente, tá? O álcool ele serve para purificar o altar, ele serve para canalizar energia, ele serve como um agrado, um presente ali à divindade, né? E também um presente à espiritualidade que está com a gente. No caso do Vladimir, ele bebe álcool. Mas pode ser que o seu cigano tenha uma outra preferência. E com o tempo ele vai te indicar, tá? Qual é a preferência dele, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, mas é comum colocar também uma taça de oferenda de bebidas no nosso altar. Outra coisa que vocês podem oferendar para o cigano de vocês, pão. Sabia disso? O pão é um outro elemento que pode fazer... Nossa, virou uma missa, né? Vinho e pão, mas é sério. O pão também pode ser oferendado para o povo cigano, no seu altar. Não pode deixar mofar, nem o vinho, nem o pão. Deixou o vinho ali 1, 2 dias, já pode jogar ali em água corrente, lava, e quando você for oferendar de novo, coloca. O pão, antes de dar mofo também, você vai lá e recolhe ele do seu altar, tá? Você pode fazer o ritual, pegar um pedaço de pão, deixar no altar e consumir o resto com a família. Isso vale para as frutas, como a gente vai ver também em aulas futuras. Como você pode deixar lá e depois de 1, 2 dias, deixar despachar aos pés de uma árvore. Não vai deixar esse pão mofar no seu altar, não. Pão para o povo cigano representa fartura, dinheiro. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com o Vladimir e que eu não faço nunca. Eu não parto pão com faca. Eu abro ele com a mão. A faca ela serve para quê? Para cortar. Se pão é fartura, eu estou cortando a minha fartura. Então, eu abro o pão com a mão e sirvo o que eu vou colocar, o cachorro quente e tal. Mas eu não corto com faca. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Vladimir. E também não joga pão no lixo, tá, gente? Jogar pão no lixo é jogar sua fartura fora. Pode oferendar também um pedaço de pão, além de frutas no altar. As frutas eu vou falar disso mais na próxima aula, mas já fica ciente que o altar de um cigano também pode ter frutas, como maçã, uva, laranja, né? Mas eu vou voltar nisso na próxima aula. Uma outra coisa que eu vou voltar na próxima aula com vocês são os potes ciganos. É muito comum a gente ter esses potes aqui com grãos, né, encantados aqui para a nossa vida. Então, é um elemento que vocês vão ter provavelmente no altar de vocês no futuro, porque na próxima aula a gente vai aprender a fazer, né? Então, potes ciganos também podem fazer parte do seu altar cigano. Deixa eu olhar aqui se tudo que eu trouxe eu falei, os cristais, falei tudo aqui. Agora, eu vou ensinar um ritual para vocês e depois eu vou ler as perguntinhas de vocês no chat, tá? O ritual que eu vou ensinar para vocês é um ritual simples, mas é um ritual muito poderoso. Que é o quê, Gilberto? Eu vou ensinar para vocês um adoçamento na força cigana. Lembrei aqui mais um item que eu não comentei com vocês. Arvorezinhas, sabe essas arvorezinhas da sorte? Essas de cristais? Os ciganos adoram também, especialmente essas mais coloridinhas, tá? É uma coisa que vocês podem incorporar também ao seu altar cigano. É uma coisa que eu reparei que muitos ciganos gostam bastante e é por isso que é uma recomendação legal para o seu altar. Para essa magia, o que nós vamos precisar para esse adoçamento? E outra coisa. Claro que existem rituais mais complexos que a gente vai aprender no curso, mas mesmo os rituais mais complexos, eles são mais fáceis de fazer. A magia cigana é um tipo de magia meio prática, sabe? A magia cigana é um tipo de magia mais direto, não é aquela magia que fica enrolando e tudo mais. Ela é uma magia do fazer e ver o resultado. O que você vai fazer? Você vai precisar de 2 velas rosas ou 2 velas vermelhas. Uma fita, pode ser um barbante, pode ser uma fita que vocês tiverem. Vão precisar de açúcar, um pouquinho de açúcar cristal, e vão precisar de um vinho, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Com a adaga, vocês vão escrever o nome, né,
das pessoas que vocês querem fazer o adoçamento. Então, vamos lá. De cima para baixo, tá, gente? Então, vamos lá. Não tem ninguém específico, então não vou escrever ninguém. Mas você vai lá. Numa vela, você escreve o nome de uma pessoa. Se quiser colocar a data de nascimento, também pode. Na outra vela, você coloca o nome da outra pessoa. Pega, né, essa fita que você trouxe, ou esse laço que você trouxe, e amarra, tá? Essas duas velas uma na outra. Dá um nozinho, né, nessas duas. Eu gosto de dar um nó 3 vezes, sendo que o último eu dou um nó mais bonitinho, como se fosse um presente, tá? A estética na magia cigana, ela é muito importante, ó. Então, amarrei 3 vezes, né? E o último nó foi aquele nó bonito de presente. Deixa eu firmar essas duas velas aqui no fundo. Lembra do perfume, né? Que a gente vai colocar, dá uma borrifada, né? Otcha, salve o povo cigano, salve Santa Sara Cali. Eu peço a força de Santa Sara para abençoar esse casal. Eu peço que Dona Sete Saias auxilie na união, no amor, na conexão, né, desses dois. Pega o açúcar, tá tampando, né? Coloca no fundo, né, o açúcar. Joga um pouquinho assim no meio das velas, para adoçar mesmo esse casal. Pega o vinho e coloca embaixo, até tampar todo o açúcar. Gilberto, por que vinho? Porque o vinho ele vai deixar o quê? A pessoa embriagada de amor, entorpecida. Às vezes aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não quer voltar, que não quer dar o braço a torcer, ou o casal não está mais dando atenção, o vinho está conectado ao fogo, ao tesão. Tanto que quando a gente toma vinho, a gente fica com tesão danado, né? Então você trabalha o tesão na relação. O vinho também ele tem álcool. O álcool vai servir para quebrar magias, negatividade de outras pessoas em cima. E o vinho misturado com açúcar vai deixar a pessoa entorpecida de amor, embriagada de amor. Acende as velas, né? Eu peço para o cigano Vladimir, Dona Sete Saias e toda a egrégora cigana de luz que me acompanha, que abençoe este casal, trazendo união, respeito, que um deseje o outro, que um busque o outro. Que Dona Sete Saias, né, traga ali o seu axé, a sua força. Eu falo Sete Saias e o Vladimir, que são as entidades que eu mais trabalho nessa egrégora. Mas pode ser a cigana ou o cigano que você trabalha, ou pode ser que o clã cigano do amor abençoe esse casal, que Santa Sara traga a união, que Santa Sara traga o respeito. Pega aqui um incenso, né, gente? Vocês têm sempre aí em mãos. Deixa queimando perto. Aí, claro, um incenso de rosas, né? Um incenso que vai estar conectado ali ao intento da sua magia, ao intento do seu feitiço. E aí, quando você finalizar, e deixa ali no seu altar, tá? Lembrando sempre, gente, de cuidar para que não tenha nada inflamável perto. Lembrando que o fogo, especialmente o fogo mágico, ele tende a se comportar de formas diferentes do habitual, diferentes do normal, muitas vezes. Então, é importante que vocês ou façam esse ritual e fiquem próximo para impedir qualquer probleminha, tá? Ou que vocês façam num local que realmente não corra risco, tá? De incêndio. Sempre que eu trabalho com vela, eu gosto de frisar isso. É um adoçamento poderoso, eu já fiz várias vezes esse adoçamento, gosto muito do resultado dele e agora vocês aprenderam. Esse é o primeiro adoçamento, a gente vai aprender vários ainda ao longo do curso, tá? Mas é só para vocês já irem conhecendo um pouquinho da dinâmica, da energia, né, do povo cigano de modo geral. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, né, quiserem ir colocando no chat, eu vou focar no nosso chat em particular, tá bom? Porque aí eu vou ficar mais próximo da câmera e já mostrei, né, tudo que eu queria mostrar aqui do altar, e aí agora eu vou ficar um pouco mais próximo da câmera para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Então, quem tiver dúvidas aí, coloca no chat.
Quem já deixou as perguntas no chat ao longo da aula, agora eu vou responder, tá bom? Só um minutinho para mim mudar aqui a posição da câmera e a gente já volta. Então já pode ir colocando as perguntas de vocês. Vamos lá, as perguntinhas. Eu vou responder na ordem que vocês deixaram, tá? Deixa eu ver aqui onde a gente começa. Tá. Tá. A Jane pergunta, né? Pode ser junto com a imagem de santos? Pode sim, meu anjo. Você pode ter as imagens de santos no seu altar cigano sem problema. Como saber quem é nosso cigano ou cigana? Meu anjo, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas é um processo de conexão. É um dos temas da nossa próxima aula. Mas até o final do curso, a proposta é que você tenha mais conexão com ele e com ela e que realmente saiba o nome, né, para poder cultuar, para poder conhecer um pouquinho do fundamento. A Lumara fala, né, tem o assentamento de Pombagira, cigana. A Lumara pergunta, né, se tem que ser o mesmo modelo, acho que é o anel. O ideal é que sim, mas não é uma regra. A Solange pergunta: pode apenas pendurar na imagem o anel? Pode, meu anjo, pode sim. Se você não, o fundamento é colocar dentro da imagem, mas você pode só pendurar o anel também na imagem se você desejar e achar mais fácil. Professor, posso comprar um recipiente de cobre e pôr a Santa Sara lá de cobre, né? Pôr a Santa Sara lá dentro? E depois eu vi que você perguntou se poderia ser uma. Você poderia colocar as imagens dentro do tacho de cobre, né? Pode sim, meu anjo, sem problema algum. Qualquer tamanho a peça de cobre pode ser fios a passar pelo assentamento e ela tem que ser em um cristal? Meu anjo, qualquer tamanho de cobre serve, tá? Eu já vi pessoas colocando peças assim pequenas de cobre, mas se você quiser utilizar o fio, se for mais fácil, eu acho que é mais fácil que a gente consegue comprar em lojas de construção. Você pode comprar fios de cobre enrolado num cristal, especialmente uma pirita, um citrino, um quartzo transparente, né? Que também vai servir de vórtice energético muito grande, e colocar dentro, se você assim desejar. Mas pode ser fios também. Alô, Mara, pensei em comprar uma bacia de cobre por tudo dentro, bem bonito. Será que dá certo? Dá mais do que certo, Lumara. Vai ficar lindo. Depois manda foto para a gente lá no grupo, tá? Você pode ter um cantinho cigano no seu altar e colocar as imagens todas dentro do tacho de cobre. Vai ficar muito bonito, eu acho. E vai ter fundamento energético, sim. Amo Ganesha, né? Sim, sim, meu anjo. Amanhã eu já vou disponibilizar para vocês esse material gratuito, tá? Como incremento do curso, para que vocês conheçam um pouquinho. Ela dá leite com mel e manga para ele. Muito bem. Posso colocar minhas fadas e doentes junto no altar cigano? Pode sim, meu anjo. Se faz sentido para você, se tem essa conexão. Eu não coloquei aqui porque como professor, eu tenho que me ater um pouco os pés no chão, assim, ser mais, senão abre muito leque e foge da magia cigana. Mas na prática você pode colocar sim, tá? Um cigano, uma imagem de duende, de fada. É o seu altar, ele tem que estar conectado, linkado a você.
eu não entendi a sua pergunta, Lumara. Não sabia que precisava ter corte. O que que é o corte que você fala? Sobre quem atende online? Ah, tá. Deve ser o corte é o corte da adaga, né? A adaga cigana tem que ter corte, é fundamento dessa linhagem. Até porque ela tem essa questão de proteção mesmo, né? E quem atende online, meu anjo, é o mesmo raciocínio, né? No caso, vai ser o raciocínio do altar. Você vai só ter a faca ali, né? A adaga ali, para representar o corte de energia negativa. Não precisa estar focado na outra pessoa. Mas sempre com o corte para fora de você. Se você, quando atende online, igual, por exemplo, eu atendo online e estou aqui. Então, o corte ela vai estar sempre para o lado da parede, por exemplo. Mas nunca o corte focado para mim. Gilberto, tem um altar de santo que tem vidro protegendo. Posso fazer meu altar assim mesmo? É no quarto? Pode sim, meu anjo. Se tem ali um vidro, alguma coisa que protege a energia, já vai servir. Qualquer barreira que tiver ali já vai impedir um pouco da energia de passar. Hoje já fiz uma oferenda, minha pombagira me mostrou, só não espirrei o perfume, amei. Gente, eu amo a magia cigana, porque é uma magia, vocês vão ver, né? Além dos perfumes, é muito aroma que a gente trabalha, e também a gente trabalha muito na magia cigana com dança. A ideia é que cada ritual seja uma festa. Então, por exemplo, quando eu vou fazer magia cigana, nas próximas aulas vocês vão ver isso mais. Eu gosto de dançar antes. E, Gilberto, dançar o quê? Nada, você deixa o corpo dançar, você vai se movimentando ali em frente ao altar, sentindo a música, né? Que eu gosto muito de fazer magia cigana, escutando música cigana, tá? Gypsy King é maravilhoso, que te ajuda a se sintonizar com a egrégora, te ajuda a se conectar com o povo cigano, sabe? Então é uma festa mesmo, é vinho, é bebida, é cores, a gente usa muita fita, muitas cores, muitos aromas, então é uma magia que ela. É engraçado que assim, você faz magia de prosperidade, você sai descarregado. Você faz magia de amor e sai descarregado. É uma egrégora de vibração altíssima. A magia cigana, quando você começa a se conectar com essa energia, a prosperidade melhora, a beleza melhora, a atração melhora, o seu magnetismo melhora. Porque, por exemplo, imagine o seguinte: é uma egrégora que a gente está tocando. Né? A gente já expliquei para vocês na palestra do que se trata esse conceito de egrégora. É um conjunto de energias. Quando eu faço uma magia cigana, eu conecto com essa egrégora. Mas, ao mesmo tempo que eu toco a egrégora me toca. Por exemplo, quando você põe a mão no mar, você se molha. Então, você começa meio que a ser um avatar daquela energia. Cada praticante de magia, cada praticante de espiritualidade, com o tempo da prática, ele começa a ser meio que um avatar daquela energia. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, quem é Quimbandeiro? Tem a energia de Exu. Quem é, por exemplo, Wicca ou magia natural? Tem a energia da Wicca, aquela coisa zen, natureza. Quem é budista canaliza Buda. E quem trabalha magia cigana canaliza a força cigana, que é a beleza, a autoestima, a festa, a alegria, a prosperidade, o alto astral. Então, assim, como é que magia cigana, como é que o cigano, né, e a magia cigana combate a energia negativa? Com energia positiva. A magia cigana, ela não vai trabalhar com elementos densos, por exemplo, quando eu vou fazer uma quebra de demanda na força de Exu ou na força de alguma entidade densa, eu geralmente utilizo elementos densos para combater elementos densos. Não é a lógica da magia cigana. A magia cigana, eu combato a energia negativa com energia positiva, mas não é aquela coisa de gratiluz. É fogo, é dança, é festa, é gargalhada, é riso, é bebida, é a hombridade, né, como a gente vai conversar. Então é muito legal essa prática. Professor, o baralho cigano fica carregado mesmo com atendimento online? Fica. O baralho cigano ele fica carregado mesmo com atendimento online. Porque a grande questão é o seguinte: energia não tem. A gente tem que entender algumas questões. Por exemplo, quando eu vou fazer uma magia, quando eu vou fazer uma leitura de cartas, vamos pegar esse exemplo, com a pessoa no meu mesmo ambiente que eu, ela está fora de mim. Né? Ela está ali no mesmo ambiente, ela está pertinho de mim, mas ela está fora de mim. Né? Coração do outro é terra que ninguém vai, já dizia os antigos. Mas quando a pessoa está lá no Japão, eu já fiz atendimento lá para a Europa, já fiz atendimento nos Estados Unidos, ela está longe, mas a energia dela está aqui. Por exemplo, nesse minuto, não sei onde você está, não sei onde você mora, mas eu estou do teu lado. A nossa é como assim, a gente não está mais no mesmo espaço, mas a gente ao mesmo tempo está. No plano das energias nós estamos.
Então, essa matéria que está aqui à nossa volta, a gente tem uma falsa ilusão de achar que só interfere na gente o que está à nossa volta. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas, por exemplo, muitas vezes você está triste aqui porque o planeta está triste por causa da egrégora de guerra que está tendo lá em Israel ou lá na Ucrânia. Ninguém nunca vai ser 100% feliz, sendo que em alguma parte do planeta tem alguém sofrendo, porque nós todos estamos conectados. Então, quando eu faço uma leitura online, por mais que a pessoa esteja longe, ela está perto. A energia dela está linkada à energia do meu baralho. E tem que limpar do mesmo jeito, tá? Como é que você pode fazer essa limpeza? Olha, eu limpo, né? Eu vou. Acho que eu tenho um vídeo disso no meu canal. Mas, por exemplo, você pode, toda vez que você terminar um jogo, passar o baralho na fumaça de um incenso. Você pode pegar a adaga cigana, que você aprendeu, né, hoje como instrumento cigano, fazer um corte energético do baralho. Então, você pega o baralho, pega a adaga, simula como se estivesse cortando o baralho e fala: eu corto toda a energia negativa. Isso também é uma técnica de limpeza. Você pode utilizar cristais, então, isso assim, depois de cada atendimento, tá, gente? Não é assim, fiz um atendimento agora, eu não vou limpar e daqui a pouco vou fazer outro. Não, depois, entre cada atendimento tem que fazer a limpeza do baralho. Você pode colocar alguns cristais, por exemplo, a selenita, a ametista, a turmalina negra. São cristais que você pode colocar sobre o baralho ou colocar o baralho em cima deles para limpar o baralho. Então, tem várias técnicas. Você vai encontrar aquela que mais tem a ver com você. Isso para limpezas pontuais. Mas de tempos em tempos, eu recomendo que você faça uma limpeza maior, como se fosse uma consagração. E aí você vai limpar o baralho todo, carta por carta, na fumaça do incenso, vai energizar de novo aquele baralho, vai fazer um círculo de velas. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, que eu vou ensinar vocês a potencializar os oráculos. É um dos rituais que eu já preparei para esse curso, tá? Ritual inédito, nunca ensinei isso em lugar nenhum e vou estar ensinando aqui para vocês. E aí o que acontece? Vocês vão aprender a potencializar o baralho, mas de tempos em tempos é legal vocês trabalharem a limpeza diária, tá? Eu, por exemplo, gente, eu tenho vários baralhos. Por quê? Mudou de área, eu troco o baralho para que o meu baralho esteja sempre afiado. Porque eu não sei se vocês sabiam, por exemplo, eu estou fazendo leitura de amor. Aí o cliente vai e muda para leitura profissional. O baralho ainda está com aquela energia de amor. Dá para fazer a leitura num baralho só? Dá. Mas eu prefiro mudou de área, trocou de baralho. Mudou de homem, trocou de baralho. Por exemplo, a pessoa tem um relacionamento com o Pedro, com o Fernando e com o Thiago. Eu vou usar um baralho com o Pedro, eu vou usar um baralho com o Fernando e um baralho com o Thiago. Aí a leitura fica mais coesa para não misturar, porque às vezes a pessoa tá com a energia misturando com várias pessoas, eu não vou perder o fio da meada. Gilberto, eu não tenho tantos baralhos assim, o que você faz? Passa na fumaça do incenso ali rapidinho, ou põe o cristal, ou aplica um reiki ali no baralho rapidinho e segue adiante, beleza? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Então, pessoal, hoje nós aprendemos um pouquinho, né, sobre o que é magia, né? Conceituamos magia cigana, aprendemos sobre o nosso altar, né? Ensinamos como montar o altar de vocês, apresentamos, né, os principais elementos que nós temos dentro do altar cigano. Aprendemos o primeiro ritual do curso, né, que foi um ritual a respeito de magias de amor. Espero que vocês tenham gostado. Essa é só uma palhinha do que vem pela frente. Tiramos algumas curiosidades de vocês e apresentamos alguns mistérios. E a dinâmica do curso vai funcionar toda assim, tá, gente? Então, assim, o curso ele vai ter parte prática, ele vai ter parte teórica, ele vai ter incluído ali alguns mistérios. Então, eu sempre recomendo que vocês assistam a aula com papel e caneta para anotar. Isso é coisa para anotar em Grimório. Vocês têm a apostila também, que eu vou disponibilizar juntos com o material, mas eu sempre acabo falando algumas coisas na aula que estão só na aula em vídeo. Por isso que é legal ler a apostila e assistir a aula. Se você que está assistindo essa gravação, né, não está participando ao vivo, não se preocupe. Qualquer dúvida que você tiver, você pode tirar diretamente com a gente lá no nosso grupo, tá? E não se preocupe, que o acesso a todo o material do curso ele é vitalício. Tem uma pergunta legal aqui. Por que tem imagens de Santa Sara negra e branca e qual a verdadeira? Olha, a imagem verdadeira é negra. Tanto que o nome é Santa Sara Kali. Kali significa negra, tá? A palavra Kali significa negra.
Então, Sara significa rainha, tá? A palavra Sara significa rainha, Kali significa negra. Então, a Santa Sara é uma deusa, perdão, é um tipo de santa que a gente chama de Madonas Negras, que aí vai a Virgem de Guadalupe, vai Nossa Senhora Aparecida, que são essas santas de tez escura, que fazem referência à terra. E todas as Madonas Negras, todas essas santas, são pau para toda obra. O que Nossa Senhora Aparecida faz? Tudo. O que a Virgem de Guadalupe faz? O brasileiro está muito ligado com a Virgem de Guadalupe, porque ela é mais conectada à cultura latino-americana, especialmente México. Mas a Virgem de Guadalupe é uma aparição de Nossa Senhora, né? Os latinos, que é muito forte o culto dela. E ela também tem a negra e Santa Sara também. E essas santas, elas fazem referência, inclusive, ao culto à Mãe Terra, à Mãe Ancestral. Então, não vou dizer que é a certa, mas a específica é a cor escura, né? Que a própria Kali significa negra. Lembrando, né, que Santa Sara também fazia parte daquele mesmo grupo de Jesus, né? Então, esse Jesus loiro, dos olhos azuis que a gente conhece, isso aí é uma deturpação. Jesus era árabe, Jesus ficou no Egito um tempão escondido. A pele de Jesus era negra, era escura, né? E, obviamente, a pele de Santa Sara, como a pele da Virgem Maria, também o são. Então, mas assim, não é nem por esse lado. A cor certa é a negra. Por que tem imagem branca? Porque vai embranquecendo, né? As coisas. A gente acaba no mesmo processo de Jesus, mas a preferência é a de pele mais escura, tá? Ela não chega a ser escura como a Nossa Senhora Aparecida, mas geralmente é uma pele rubra, uma pele mais vermelha, né? Isso, um tom café. Isso é legal. A palavra Sara, né, significa rainha e a palavra Kali significa negra. E é uma coisa interessante porque são duas palavras que fazem referência à cultura árabe de Sara, né? E também a cultura hindu, que faz referência à deusa Kali, tá? Então é interessante que, mais uma vez, no próprio nome de Sara Kali, no culto a Sara Kali atrelado à cultura cigana, você tem, mais uma vez, indícios de que a formação cultural cigana ela vai ter origens na diáspora hindu, né, indiana, e também nesse tempo que eles ficaram ali no Oriente Médio. Isso é muito interessante. Tanto que, para muitas pessoas, né, para muitos grupos espirituais, a Sara Kali é um desdobramento da deusa indiana Kali. Alguns falam, né, que os ciganos têm o olho de Kali, né, o olho de fogo. Kali, que é uma deusa associada à transmutação, à morte, à força, né? Kali, ela tem essa força dentro dela. Na Umbanda, né, é muito comum associar Santa Sara Kali a Egunitá, na Umbanda Sagrada, né, que é uma faceta de Yansan. Nos espaços onde não se trabalha com Egunitá, ela é sincretizada com Yansan, associada ao fogo e ao vento. Tanto que na linha cigana, né, dentro da Umbanda, o orixá que sustenta a linha cigana é Yansan. Todas as linhas, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar dos ciganos na Umbanda, mas todas as linhas elas são assentadas. Por exemplo, Caboclo, Oxóssi, Preto Velho, Omolu e Oxalá. Vou pensar aqui. Marinheiro, Iemanjá. Quem sustenta a linha dos ciganos? Yansan. Na verdade, não só os ciganos, todo o povo do Oriente, mas assim, os ciganos em particular em Yansan, nas casas que se cultua Egunitá, mais especificamente Egunitá, que é a Yansan associada ao fogo. Tá? E aí, mais uma vez, magia cigana sempre envolvendo incenso, fogo, movimento. Eu acho que tem tudo a ver. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. É só o começo de uma jornada grande que a gente ainda tem pela frente. A gente vai falar ainda de magia, de prática. Semana que vem a gente vai aprender a fazer os famosos potes ciganos. A gente vai trabalhar também na próxima aula, né, com mais fundamentos, com mais conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Desejo muita luz, muita paz na sua caminhada. Desejo que essa semana seja incrível para você. Semana que vem, na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, a gente tem um encontro marcado. Bom, se você está assistindo essa gravação, mais uma vez, friso para vocês tirarem as dúvidas diretamente comigo.
mas se tiver dúvidas, não perca a oportunidade, tá bom? Um beijo e até o próximo encontro. Tchauzinho.